assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com duas adolescentes conversando numa casa. Uma delas fala sobre uma fita de vídeo que dizem que se você assistir, recebe uma ligação com uma voz dizendo 7 dias, e aí? Você morre depois de 7 dias. Parece uma lenda boba, né? Mas adivinha? As duas tinham assistido a fita, e como num passe de mágica, ou melhor dizendo, uma maldição, uma delas morre de um jeito super estranho naquela mesma noite. E a cara dela quando encontram? Meio congelada, como se tivesse visto o pior pesadelo do mundo. Depois disso, entra em cena a nossa protagonista, a Rachel. Ela é uma jornalista curiosa e não acredita nessas histórias de terror facilmente. Só que a sobrinha dela era justamente a menina que morreu por causa da fita. Então, claro, ela fica encucada e resolve investigar o que tá rolando. Começa a perguntar, vasculhar, juntar pistas. Bem coisa de repórter mesmo. No meio dessa investigação, Rachel acaba achando a tal fita. Sim, a mesma fita amaldiçoada. E claro, ela assiste. O vídeo é super esquisito. Aparece uma mulher penteando o cabelo, um poço, uma escada, umas imagens que não fazem sentido nenhum, mas que mexem com a cabeça. Quando o vídeo acaba, o telefone toca. Uma voz diz, 7 dias. E aí pronto. Agora é a vez dela tentar sobreviver. Ela chama o ex-namorado Noah, que também assiste a fita, e juntos eles começam uma corrida contra o tempo para descobrir de onde veio esse vídeo e como quebrar a maldição. Eles descobrem que tudo está ligado a uma menina chamada Samara. E olha, essa menina não é uma criança qualquer. Ela tinha uns poderes estranhos, fazia coisas bizarras acontecerem e ninguém conseguia entender muito bem o que se passava com ela. A história vai ficando cada vez mais tensa. Rachel e Noah descobrem que Samara foi adotada por um casal e levada para morar numa ilha afastada. A mãe adotiva enlouqueceu. O pai era super estranho e a coisa toda terminou com Samara sendo jogada num poço. Mas, e aqui vem a parte mais arrepiante, ela sobreviveu lá por dias antes de morrer. E sim, foi daquele poço que surgiu toda a raiva e a maldição. Para tentar resolver tudo, Rachel encontra o poço, entra nele e acha o corpo da Samara. Parece que tudo vai acabar bem, né? Que a maldição foi quebrada? Só que não. No dia seguinte, Noah morre do mesmo jeito assustador que a primeira menina. A Rachel não entende por quê, mas aí ela percebe. O segredo não era ajudar Samara. O segredo era fazer outra pessoa assistir à fita, passar a maldição adiante. E sim, ela acaba fazendo uma cópia da fita para salvar a si mesma, e dá a entender que talvez o filho dela seja o próximo a entrar nesse ciclo. Duas adolescentes estão em casa, de noite, sozinhas, vendo TV e conversando sobre uma lenda urbana. Uma delas começa a contar. Já ouviu falar de uma fita de vídeo amaldiçoada? Tipo assim, se você assiste, o telefone toca logo depois. E uma voz fala 7 dias. Aí, depois de 7 dias, você morre. A outra dá risada. Não acredita muito, mas a tensão fica no ar. E o pior, as duas tinham assistido a fita. Aí tudo começa a dar errado. A TV liga sozinha, aparecem coisas bizarras, e uma das meninas acaba morrendo de um jeito sinistro. Tipo com a boca aberta, os olhos arregalados, parecendo que viu o capeta de perto. É o tipo de coisa que ninguém consegue explicar. Corta pra Rachel, a tia da garota que morreu. Ela é jornalista, daquelas que não engole qualquer história. Quando o filho dela, Aidan, fala que a prima sabia que ia morrer, Rachel fica bolada. Como assim uma menina jovem, saudável, morre de repente, com aquela cara de pavor? Algo tá errado aí, e ela resolve investigar. Ela começa indo no colégio da sobrinha, fala com os amigos e escuta um papo estranho. Os jovens tinham ido passar o fim de semana numa cabana e todos assistiram a um vídeo esquisito, logo antes da menina morrer. Rachel vai até essa tal cabana no meio do nada, tipo lugar de filme mesmo, tudo meio sombrio. Lá ela encontra uma fita de vídeo. E claro, ela assiste. E mano, o vídeo é muito doido. São umas imagens que não fazem sentido nenhum. Uma mulher penteando o cabelo, um dedo apontando, uma escada, uma cadeira girando, um poço no meio de um campo, um espelho, um bicho morto. Tudo em preto e branco, bem sinistro,
como se fosse um sonho ruim. Rachel termina de ver aquilo meio tonta, tentando entender o que viu. Aí vem a parte clássica. O telefone toca. Ela atende, e do outro lado só escuta uma voz sinistra dizendo: 7 dias. Só isso. E desliga. Aí bate aquele gelo na espinha. Ela tenta fingir que tá tudo bem, mas começa a notar coisas esquisitas. Tipo, a imagem da fita aparece refletida numa TV desligada. Ela tira fotos dela mesma e vê o rosto todo borrado. É como se a maldição já estivesse grudando nela. Rachel, que até então achava que era só uma história inventada, começa a se desesperar de verdade. Então ela chama o Noah, ex-namorado e pai do filho dela, para ajudar. Ele é meio cético, tipo, Rachel, isso é maluquice. Mas aí ele vê as fotos, escuta a história e decide dar uma olhada também. E claro, ele também assiste a fita. Agora, pronto. Os dois estão com o tempo contado. Enquanto isso, o filho de Rachel, o Aidan, começa a desenhar umas coisas estranhas. Poços, meninas de cabelo na cara, TV ligada sem ninguém perto. Parece que ele tá sentindo tudo isso junto com a mãe, mesmo sem ter visto a fita. Rachel começa a caçar de onde veio esse vídeo bizarro. Ela percebe que não tem etiqueta, não tem marca, nada. Parece que apareceu do nada. A única pista é uma imagem de farol e uma ilha que aparece no final da gravação. E aí ela começa a fuçar tudo. Hospital psiquiátrico, jornal velho, notícias antigas, tentando entender quem é a menina que aparece no vídeo e por que esse vídeo seria amaldiçoado. Depois que Rachel assiste a fita e recebe a tal ligação assustadora dizendo 7 dias, a vida dela vira uma loucura. Ela começa a ver coisas bizarras, tipo TVs ligando sozinhas, imagens estranhas aparecendo em reflexos e as fotos dela saindo todas borradas no rosto. É como se alguma coisa estivesse grudada nela desde que ela viu o vídeo. Então ela chama o Noah, o ex dela, para ajudar. Ele assiste a fita também. E pronto, agora ele tá no mesmo barco. Os dois têm pouco tempo para resolver esse mistério. Senão já era. A Rachel começa a investigar cada pedacinho do vídeo. Ela pausa, dá zoom, analisa cada cena. Lembra das imagens malucas? A escada, o poço, a mulher, os cavalos. Tudo isso começa a fazer sentido aos poucos. Ela percebe que tem uma casa, um farol e um nome: Anna Morgan. Isso leva ela até uma ilha bem isolada, onde mora pouca gente e tudo é bem esquisito. É lá que a história começa a ficar ainda mais tensa. Rachel descobre que Anna Morgan era uma mulher que vivia nessa ilha com o marido, Richard Morgan. Eles eram criadores de cavalos, mas de repente os cavalos começaram a agir estranho, como se estivessem assustados com alguma coisa. Vários deles se jogavam do penhasco direto no mar. Bizarro, né? E o mais louco, ninguém sabia o porquê disso. Era como se tivesse uma presença maligna ali. Continuando a investigação, Rachel descobre que Anna e o marido adotaram uma menina misteriosa chamada Samara. E adivinha? A Samara tinha uns poderes sinistros. Ela não falava muito, mas conseguia fazer imagens aparecerem na cabeça das pessoas. Tipo, ela projetava pensamentos, e isso deixava todo mundo maluco. A própria mãe adotiva, Anna, acabou se matando por causa disso, pulando de um penhasco. Enquanto isso, o Noah está tentando seguir outras pistas. Ele encontra um hospital psiquiátrico onde Samara ficou internada por um tempo. Lá, ele descobre vídeos antigos de sessões com a menina. E sério, é de arrepiar. Samara sentada numa cadeira, sendo filmada, com aquela cara de quem está escondendo um segredo enorme. Ela fala baixinho, mas o que ela diz é pesado. Ela não consegue parar. Não consegue fazer as coisas ruins irem embora. Rachel volta para a ilha e tenta falar com o Richard Morgan, o pai adotivo. O cara é estranho, frio e não quer papo. Ele finge que nada aconteceu, mas dá para ver que ele está escondendo alguma coisa. Quando Rachel insiste demais, ele surta. E aí vem o choque. O cara se mata na frente dela, se eletrocutando na banheira. É aí que a Rachel percebe que a coisa toda é muito mais séria do que ela imaginava. Essa fita não é só uma maldição. Ela é uma mensagem, um aviso ou um grito de socorro. Com o tempo correndo, Rachel e Noah encontram a casa antiga dos Morgans. Lá dentro, eles descobrem um sótão escondido, onde Samara dormia sozinha, trancada, longe de todos. E cara, o quarto dela é gelado, sombrio, e parece que até o ar ali dentro tá pesado. Dá pra sentir que a menina foi deixada de lado, tratada como um monstro.
Mas a parte mais importante ainda está por vir. Eles acham o poço. Sim, o mesmo poço que aparece na fita. Ele está escondido debaixo do chão da casa. A Rachel acaba caindo lá dentro e no fundo do poço encontra o corpo da Samara. A menina ficou presa lá por dias até morrer. E ninguém ajudou. Imagina o desespero. Rachel chora, segura o corpo e tem a sensação de que finalmente deu paz para Samara. Tipo, agora que ela foi encontrada, tudo acabou. Ufa, né? Mas segura essa. O Noah, que também assistiu a fita, ainda não tá salvo. E o tempo dele tá acabando. Rachel encontra o corpo da Samara no fundo do poço e acha que resolveu tudo. Tipo, agora que o espírito foi encontrado, ele vai descansar em paz. A maldição acabou. Parece final de novela, né? Ela até dorme tranquila com o filho, o Aidan, achando que tá tudo bem. Mas não tá. Tudo começa com duas adolescentes conversando numa casa. Uma delas fala sobre uma fita de vídeo que dizem que se você assistir, recebe uma ligação com uma voz dizendo 7 dias, e aí? Você morre depois de 7 dias. Parece uma lenda boba, né? Mas adivinha? As duas tinham assistido a fita, e como num passe de mágica, ou melhor dizendo, uma maldição, uma delas morre de um jeito super estranho naquela mesma noite. E a cara dela quando encontram? Meio congelada, como se tivesse visto o pior pesadelo do mundo. Depois disso, entra em cena a nossa protagonista, a Rachel. Ela é uma jornalista curiosa e não acredita nessas histórias de terror facilmente. Só que a sobrinha dela era justamente a menina que morreu por causa da fita. Então, claro, ela fica encucada e resolve investigar o que tá rolando. Começa a perguntar, vasculhar, juntar pistas. Bem coisa de repórter mesmo. No meio dessa investigação, Rachel acaba achando a tal fita. Sim, a mesma fita amaldiçoada. E claro, ela assiste. O vídeo é super esquisito. Aparece uma mulher penteando o cabelo, um poço, uma escada, umas imagens que não fazem sentido nenhum, mas que mexem com a cabeça. Quando o vídeo acaba, o telefone toca. Uma voz diz, 7 dias. E aí pronto. Agora é a vez dela tentar sobreviver. Ela chama o ex-namorado Noah, que também assiste a fita. E juntos eles começam uma corrida contra o tempo para descobrir de onde veio esse vídeo e como quebrar a maldição. Eles descobrem que tudo está ligado a uma menina chamada Samara. E olha, essa menina não é uma criança qualquer. Ela tinha uns poderes estranhos, fazia coisas bizarras acontecerem e ninguém conseguia entender muito bem o que se passava com ela. A história vai ficando cada vez mais tensa. Rachel e Noah descobrem que Samara foi adotada por um casal e levada para morar numa ilha afastada. A mãe adotiva enlouqueceu. O pai era super estranho. E a coisa toda terminou com Samara sendo jogada num poço. Mas, e aqui vem a parte mais arrepiante, ela sobreviveu lá por dias antes de morrer. E sim, foi daquele poço que surgiu toda a raiva e a maldição. Para tentar resolver tudo, Rachel encontra o poço, entra nele e acha o corpo da Samara. Parece que tudo vai acabar bem, né? Que a maldição foi quebrada? Só que não. No dia seguinte, Noah morre do mesmo jeito assustador que a primeira menina. A Rachel não entende por quê, mas aí ela percebe. O segredo não era ajudar Samara. O segredo era fazer outra pessoa assistir à fita, passar a maldição adiante. E sim, ela acaba fazendo uma cópia da fita para salvar a si mesma, e dá a entender que talvez o filho dela seja o próximo a entrar nesse ciclo. Duas adolescentes estão em casa, de noite, sozinhas, vendo TV e conversando sobre uma lenda urbana. Uma delas começa a contar. Já ouviu falar de uma fita de vídeo amaldiçoada? Tipo assim, se você assiste, o telefone toca logo depois. E uma voz fala 7 dias. Aí, depois de 7 dias, você morre. A outra dá risada. Não acredita muito, mas a tensão fica no ar. E o pior, as duas tinham assistido a fita. Aí tudo começa a dar errado. A TV liga sozinha, aparecem coisas bizarras, e uma das meninas acaba morrendo de um jeito sinistro. Tipo com a boca aberta, os olhos arregalados, parecendo que viu o capeta de perto. É o tipo de coisa que ninguém consegue explicar. Corta pra Rachel, a tia da garota que morreu. Ela é jornalista, daquelas que não engole qualquer história. Quando o filho dela, Aidan, fala que a prima sabia que ia morrer, Rachel fica bolada. Como assim uma menina jovem, saudável, morre de repente, com aquela cara de pavor? Algo tá errado aí.
e ela resolve investigar. Ela começa indo no colégio da sobrinha, fala com os amigos e escuta um papo estranho. Os jovens tinham ido passar o fim de semana numa cabana e todos assistiram a um vídeo esquisito, logo antes da menina morrer. Rachel vai até essa tal cabana no meio do nada, tipo lugar de filme mesmo, tudo meio sombrio. Lá ela encontra uma fita de vídeo. E claro, ela assiste. E mano, o vídeo é muito doido. São umas imagens que não fazem sentido nenhum. Uma mulher penteando o cabelo, um dedo apontando, uma escada, uma cadeira girando, um poço no meio de um campo, um espelho, um bicho morto. Tudo em preto e branco, bem sinistro, como se fosse um sonho ruim. Rachel termina de ver aquilo meio tonta, tentando entender o que viu. Aí vem a parte clássica. O telefone toca. Ela atende, e do outro lado só escuta uma voz sinistra dizendo: 7 dias. Só isso. E desliga. Aí bate aquele gelo na espinha. Ela tenta fingir que tá tudo bem, mas começa a notar coisas esquisitas. Tipo, a imagem da fita aparece refletida numa TV desligada. Ela tira fotos dela mesma e vê o rosto todo borrado. É como se a maldição já estivesse grudando nela. Rachel, que até então achava que era só uma história inventada, começa a se desesperar de verdade. Então ela chama o Noah, ex-namorado e pai do filho dela, para ajudar. Ele é meio cético, tipo, Rachel, isso é maluquice. Mas aí ele vê as fotos, escuta a história e decide dar uma olhada também. E claro, ele também assiste a fita. Agora, pronto. Os dois estão com o tempo contado. Enquanto isso, o filho de Rachel, o Aidan, começa a desenhar umas coisas estranhas. Poços, meninas de cabelo na cara, TV ligada sem ninguém perto. Parece que ele tá sentindo tudo isso junto com a mãe, mesmo sem ter visto a fita. Rachel começa a caçar de onde veio esse vídeo bizarro. Ela percebe que não tem etiqueta, não tem marca, nada. Parece que apareceu do nada. A única pista é uma imagem de farol e uma ilha que aparece no final da gravação. E aí ela começa a fuçar tudo. Hospital psiquiátrico, jornal velho, notícias antigas, tentando entender quem é a menina que aparece no vídeo e por que esse vídeo seria amaldiçoado. Depois que Rachel assiste a fita e recebe a tal ligação assustadora dizendo 7 dias, a vida dela vira uma loucura. Ela começa a ver coisas bizarras, tipo TVs ligando sozinhas, imagens estranhas aparecendo em reflexos e as fotos dela saindo todas borradas no rosto. É como se alguma coisa estivesse grudada nela desde que ela viu o vídeo. Então ela chama o Noah, o ex dela, para ajudar. Ele assiste a fita também. E pronto, agora ele tá no mesmo barco. Os dois têm pouco tempo para resolver esse mistério. Senão já era. A Rachel começa a investigar cada pedacinho do vídeo. Ela pausa, dá zoom, analisa cada cena. Lembra das imagens malucas? A escada, o poço, a mulher, os cavalos. Tudo isso começa a fazer sentido aos poucos. Ela percebe que tem uma casa, um farol e um nome. Anna Morgan. Isso leva ela até uma ilha bem isolada, onde mora pouca gente e tudo é bem esquisito. É lá que a história começa a ficar ainda mais tensa. Rachel descobre que Anna Morgan era uma mulher que vivia nessa ilha com o marido, Richard Morgan. Eles eram criadores de cavalos, mas de repente os cavalos começaram a agir estranho, como se estivessem assustados com alguma coisa. Vários deles se jogavam do penhasco direto no mar. Bizarro, né? E o mais louco, ninguém sabia o porquê disso. Era como se tivesse uma presença maligna ali. Continuando a investigação, Rachel descobre que Anna e o marido adotaram uma menina misteriosa chamada Samara. E adivinha? A Samara tinha uns poderes sinistros. Ela não falava muito, mas conseguia fazer imagens aparecerem na cabeça das pessoas. Tipo, ela projetava pensamentos, e isso deixava todo mundo maluco. A própria mãe adotiva, Anna, acabou se matando por causa disso, pulando de um penhasco. Enquanto isso, o Noah está tentando seguir outras pistas. Ele encontra um hospital psiquiátrico onde Samara ficou internada por um tempo. Lá, ele descobre vídeos antigos de sessões com a menina. E sério, é de arrepiar. Samara sentada numa cadeira, sendo filmada, com aquela cara de quem está escondendo um segredo enorme. Ela fala baixinho, mas o que ela diz é pesado. Ela não consegue parar. Não consegue fazer as coisas ruins irem embora. Rachel volta para a ilha e tenta falar com o Richard Morgan, o pai adotivo. O cara é estranho, frio e não quer papo.
Ele finge que nada aconteceu, mas dá pra ver que ele tá escondendo alguma coisa. Quando Rachel insiste demais, ele surta. E aí vem o choque. O cara se mata na frente dela, se eletrocutando na banheira. É aí que a Rachel percebe que a coisa toda é muito mais séria do que ela imaginava. Essa fita não é só uma maldição. Ela é uma mensagem, um aviso ou um grito de socorro. Com o tempo correndo, Rachel e Noah encontram a casa antiga dos Morgans. Lá dentro, eles descobrem um sótão escondido, onde Samara dormia sozinha, trancada, longe de todos. E cara, o quarto dela é gelado, sombrio, e parece que até o ar ali dentro tá pesado. Dá pra sentir que a menina foi deixada de lado, tratada como um monstro. Mas a parte mais importante ainda tá por vir. Eles acham o poço. Sim, o mesmo poço que aparece na fita. Ele tá escondido debaixo do chão da casa. A Rachel acaba caindo lá dentro e no fundo do poço encontra o corpo da Samara. A menina ficou presa lá por dias até morrer. E ninguém ajudou. Imagina o desespero. Rachel chora, segura o corpo e tem a sensação de que finalmente deu paz para Samara. Tipo, agora que ela foi encontrada, tudo acabou. Ufa, né? Mas segura essa. O Noah, que também assistiu a fita, ainda não tá salvo. E o tempo dele tá acabando. Rachel encontra o corpo da Samara no fundo do poço e acha que resolveu tudo. Tipo, agora que o espírito foi encontrado, ele vai descansar em paz. A maldição acabou. Parece final de novela, né? Ela até dorme tranquila com o filho, o Aidan, achando que tá tudo bem. Mas não tá. Tudo começa com duas adolescentes conversando numa casa. Uma delas fala sobre uma fita de vídeo que dizem que se você assistir, recebe uma ligação com uma voz dizendo 7 dias, e aí? Você morre depois de 7 dias. Parece uma lenda boba, né? Mas adivinha? As duas tinham assistido a fita, e como num passe de mágica, ou melhor dizendo, uma maldição, uma delas morre de um jeito super estranho naquela mesma noite. E a cara dela quando encontram? Meio congelada, como se tivesse visto o pior pesadelo do mundo. Depois disso, entra em cena a nossa protagonista, a Rachel. Ela é uma jornalista curiosa e não acredita nessas histórias de terror facilmente. Só que a sobrinha dela era justamente a menina que morreu por causa da fita. Então, claro, ela fica encucada e resolve investigar o que tá rolando. Começa a perguntar, vasculhar, juntar pistas. Bem coisa de repórter mesmo. No meio dessa investigação, Rachel acaba achando a tal fita. Sim, a mesma fita amaldiçoada. E claro, ela assiste. O vídeo é super esquisito. Aparece uma mulher penteando o cabelo, um poço, uma escada, umas imagens que não fazem sentido nenhum, mas que mexem com a cabeça. Quando o vídeo acaba, o telefone toca. Uma voz diz, 7 dias. E aí pronto. Agora é a vez dela tentar sobreviver. Ela chama o ex-namorado Noah, que também assiste a fita. E juntos eles começam uma corrida contra o tempo para descobrir de onde veio esse vídeo e como quebrar a maldição. Eles descobrem que tudo está ligado a uma menina chamada Samara. E olha, essa menina não é uma criança qualquer. Ela tinha uns poderes estranhos, fazia coisas bizarras acontecerem e ninguém conseguia entender muito bem o que se passava com ela. A história vai ficando cada vez mais tensa. Rachel e Noah descobrem que Samara foi adotada por um casal e levada para morar numa ilha afastada. A mãe adotiva enlouqueceu. O pai era super estranho. E a coisa toda terminou com Samara sendo jogada num poço. Mas, e aqui vem a parte mais arrepiante, ela sobreviveu lá por dias antes de morrer. E sim, foi daquele poço que surgiu toda a raiva e a maldição. Para tentar resolver tudo, Rachel encontra o poço, entra nele e acha o corpo da Samara. Parece que tudo vai acabar bem, né? Que a maldição foi quebrada? Só que não. No dia seguinte, Noah morre do mesmo jeito assustador que a primeira menina. A Rachel não entende por quê, mas aí ela percebe. O segredo não era ajudar Samara. O segredo era fazer outra pessoa assistir à fita, passar a maldição adiante. E sim, ela acaba fazendo uma cópia da fita para salvar a si mesma, e dá a entender que talvez o filho dela seja o próximo a entrar nesse ciclo. Duas adolescentes estão em casa, de noite, sozinhas, vendo TV e conversando sobre uma lenda urbana. Uma delas começa a contar. Já ouviu falar de uma fita de vídeo amaldiçoada? Tipo assim, se você assiste, o telefone toca logo depois. E uma voz fala 7 dias.
Aí, depois de 7 dias, você morre. A outra dá risada. Não acredita muito, mas a tensão fica no ar. E o pior, as duas tinham assistido à fita. Aí tudo começa a dar errado. A TV liga sozinha, aparecem coisas bizarras, e uma das meninas acaba morrendo de um jeito sinistro. Tipo com a boca aberta, os olhos arregalados, parecendo que viu o capeta de perto. É o tipo de coisa que ninguém consegue explicar. Corta pra Rachel, a tia da garota que morreu. Ela é jornalista, daquelas que não engole qualquer história. Quando o filho dela, Aidan, fala que a prima sabia que ia morrer, Rachel fica bolada. Como assim uma menina jovem, saudável, morre de repente, com aquela cara de pavor? Algo tá errado aí, e ela resolve investigar. Ela começa indo no colégio da sobrinha, fala com os amigos e escuta um papo estranho. Os jovens tinham ido passar o fim de semana numa cabana e todos assistiram a um vídeo esquisito, logo antes da menina morrer. Rachel vai até essa tal cabana no meio do nada, tipo lugar de filme mesmo, tudo meio sombrio. Lá ela encontra uma fita de vídeo. E claro, ela assiste. E mano, o vídeo é muito doido. São umas imagens que não fazem sentido nenhum. Uma mulher penteando o cabelo, um dedo apontando, uma escada, uma cadeira girando, um poço no meio de um campo, um espelho, um bicho morto. Tudo em preto e branco, bem sinistro, como se fosse um sonho ruim. Rachel termina de ver aquilo meio tonta, tentando entender o que viu. Aí vem a parte clássica. O telefone toca. Ela atende, e do outro lado só escuta uma voz sinistra dizendo: 7 dias. Só isso. E desliga. Aí bate aquele gelo na espinha. Ela tenta fingir que tá tudo bem, mas começa a notar coisas esquisitas. Tipo, a imagem da fita aparece refletida numa TV desligada. Ela tira fotos dela mesma e vê o rosto todo borrado. É como se a maldição já estivesse grudando nela. Rachel, que até então achava que era só uma história inventada, começa a se desesperar de verdade. Então ela chama o Noah, ex-namorado e pai do filho dela, para ajudar. Ele é meio cético, tipo, Rachel, isso é maluquice. Mas aí ele vê as fotos, escuta a história e decide dar uma olhada também. E claro, ele também assiste a fita. Agora, pronto. Os dois estão com o tempo contado. Enquanto isso, o filho de Rachel, o Aidan, começa a desenhar umas coisas estranhas. Poços, meninas de cabelo na cara, TV ligada sem ninguém perto. Parece que ele tá sentindo tudo isso junto com a mãe, mesmo sem ter visto a fita. Rachel começa a caçar de onde veio esse vídeo bizarro. Ela percebe que não tem etiqueta, não tem marca, nada. Parece que apareceu do nada. A única pista é uma imagem de farol e uma ilha que aparece no final da gravação. E aí ela começa a fuçar tudo. Hospital psiquiátrico, jornal velho, notícias antigas, tentando entender quem é a menina que aparece no vídeo e por que esse vídeo seria amaldiçoado. Depois que Rachel assiste a fita e recebe a tal ligação assustadora dizendo 7 dias, a vida dela vira uma loucura. Ela começa a ver coisas bizarras, tipo TVs ligando sozinhas, imagens estranhas aparecendo em reflexos e as fotos dela saindo todas borradas no rosto. É como se alguma coisa estivesse grudada nela desde que ela viu o vídeo. Então ela chama o Noah, o ex dela, para ajudar. Ele assiste a fita também. E pronto, agora ele tá no mesmo barco. Os dois têm pouco tempo para resolver esse mistério. Senão já era. A Rachel começa a investigar cada pedacinho do vídeo. Ela pausa, dá zoom, analisa cada cena. Lembra das imagens malucas? A escada, o poço, a mulher, os cavalos. Tudo isso começa a fazer sentido aos poucos. Ela percebe que tem uma casa, um farol e um nome: Anna Morgan. Isso leva ela até uma ilha bem isolada, onde mora pouca gente e tudo é bem esquisito. É lá que a história começa a ficar ainda mais tensa. Rachel descobre que Anna Morgan era uma mulher que vivia nessa ilha com o marido, Richard Morgan. Eles eram criadores de cavalos, mas de repente os cavalos começaram a agir estranho, como se estivessem assustados com alguma coisa. Vários deles se jogavam do penhasco direto no mar. Bizarro, né? E o mais louco, ninguém sabia o porquê disso. Era como se tivesse uma presença maligna ali. Continuando a investigação, Rachel descobre que Anna e o marido adotaram uma menina misteriosa chamada Samara. E adivinha? A Samara tinha uns poderes sinistros. Ela não falava muito, mas conseguia fazer imagens aparecerem na cabeça das pessoas.
Tipo, ela projetava pensamentos, e isso deixava todo mundo maluco. A própria mãe adotiva, Anna, acabou se matando por causa disso, pulando de um penhasco. Enquanto isso, o Noah está tentando seguir outras pistas. Ele encontra um hospital psiquiátrico onde Samara ficou internada por um tempo. Lá, ele descobre vídeos antigos de sessões com a menina. E sério, é de arrepiar. Samara sentada numa cadeira, sendo filmada, com aquela cara de quem está escondendo um segredo enorme. Ela fala baixinho, mas o que ela diz é pesado. Ela não consegue parar. Não consegue fazer as coisas ruins irem embora. Rachel volta para a ilha e tenta falar com o Richard Morgan, o pai adotivo. O cara é estranho, frio e não quer papo. Ele finge que nada aconteceu, mas dá para ver que ele está escondendo alguma coisa. Quando Rachel insiste demais, ele surta. E aí vem o choque. O cara se mata na frente dela, se eletrocutando na banheira. É aí que a Rachel percebe que a coisa toda é muito mais séria do que ela imaginava. Essa fita não é só uma maldição. Ela é uma mensagem, um aviso ou um grito de socorro. Com o tempo correndo, Rachel e Noah encontram a casa antiga dos Morgans. Lá dentro, eles descobrem um sótão escondido, onde Samara dormia sozinha, trancada, longe de todos. E cara, o quarto dela é gelado, sombrio, e parece que até o ar ali dentro tá pesado. Dá pra sentir que a menina foi deixada de lado, tratada como um monstro. Mas a parte mais importante ainda tá por vir. Eles acham o poço. Sim, o mesmo poço que aparece na fita. Ele tá escondido debaixo do chão da casa. A Rachel acaba caindo lá dentro e no fundo do poço encontra o corpo da Samara. A menina ficou presa lá por dias até morrer. E ninguém ajudou. Imagina o desespero. Rachel chora, segura o corpo e tem a sensação de que finalmente deu paz para Samara. Tipo, agora que ela foi encontrada, tudo acabou. Ufa, né? Mas segura essa. O Noah, que também assistiu a fita, ainda não tá salvo. E o tempo dele tá acabando. Rachel encontra o corpo da Samara no fundo do poço e acha que resolveu tudo. Tipo, agora que o espírito foi encontrado, ele vai descansar em paz. A maldição acabou. Parece final de novela, né? Ela até dorme tranquila com o filho, o Aidan, achando que tá tudo bem. Mas não tá. Tudo começa com duas adolescentes conversando numa casa. Uma delas fala sobre uma fita de vídeo que dizem que se você assistir, recebe uma ligação com uma voz dizendo 7 dias, e aí? Você morre depois de 7 dias. Parece uma lenda boba, né? Mas adivinha? As duas tinham assistido a fita, e como num passe de mágica, ou melhor dizendo, uma maldição, uma delas morre de um jeito super estranho naquela mesma noite. E a cara dela quando encontram? Meio congelada, como se tivesse visto o pior pesadelo do mundo. Depois disso, entra em cena a nossa protagonista, a Rachel. Ela é uma jornalista curiosa e não acredita nessas histórias de terror facilmente. Só que a sobrinha dela era justamente a menina que morreu por causa da fita. Então, claro, ela fica encucada e resolve investigar o que tá rolando. Começa a perguntar, vasculhar, juntar pistas. Bem coisa de repórter mesmo. No meio dessa investigação, Rachel acaba achando a tal fita. Sim, a mesma fita amaldiçoada. E claro, ela assiste. O vídeo é super esquisito. Aparece uma mulher penteando o cabelo, um poço, uma escada, umas imagens que não fazem sentido nenhum, mas que mexem com a cabeça. Quando o vídeo acaba, o telefone toca. Uma voz diz, 7 dias. E aí pronto. Agora é a vez dela tentar sobreviver. Ela chama o ex-namorado Noah, que também assiste a fita. E juntos eles começam uma corrida contra o tempo para descobrir de onde veio esse vídeo e como quebrar a maldição. Eles descobrem que tudo está ligado a uma menina chamada Samara. E olha, essa menina não é uma criança qualquer. Ela tinha uns poderes estranhos, fazia coisas bizarras acontecerem e ninguém conseguia entender muito bem o que se passava com ela. A história vai ficando cada vez mais tensa. Rachel e Noah descobrem que Samara foi adotada por um casal e levada para morar numa ilha afastada. A mãe adotiva enlouqueceu. O pai era super estranho. E a coisa toda terminou com Samara sendo jogada num poço. Mas, e aqui vem a parte mais arrepiante, ela sobreviveu lá por dias antes de morrer. E sim, foi daquele poço que surgiu toda a raiva e a maldição. Para tentar resolver tudo, Rachel encontra o poço, entra nele e acha o corpo da Samara. Parece que tudo vai acabar bem, né?
Que a maldição foi quebrada? Só que não. No dia seguinte, Noah morre do mesmo jeito assustador que a primeira menina. A Rachel não entende por quê, mas aí ela percebe. O segredo não era ajudar Samara. O segredo era fazer outra pessoa assistir à fita, passar a maldição adiante. E sim, ela acaba fazendo uma cópia da fita para salvar a si mesma, e dá a entender que talvez o filho dela seja o próximo a entrar nesse ciclo. Duas adolescentes estão em casa, de noite, sozinhas, vendo TV e conversando sobre uma lenda urbana. Uma delas começa a contar. Já ouviu falar de uma fita de vídeo amaldiçoada? Tipo assim, se você assiste, o telefone toca logo depois. E uma voz fala 7 dias. Aí, depois de 7 dias, você morre. A outra dá risada. Não acredita muito, mas a tensão fica no ar. E o pior, as duas tinham assistido à fita. Aí tudo começa a dar errado. A TV liga sozinha, aparecem coisas bizarras, e uma das meninas acaba morrendo de um jeito sinistro. Tipo com a boca aberta, os olhos arregalados, parecendo que viu o capeta de perto. É o tipo de coisa que ninguém consegue explicar. Corta pra Rachel, a tia da garota que morreu. Ela é jornalista, daquelas que não engole qualquer história. Quando o filho dela, Aidan, fala que a prima sabia que ia morrer, Rachel fica bolada. Como assim uma menina jovem, saudável, morre de repente, com aquela cara de pavor? Algo tá errado aí, e ela resolve investigar. Ela começa indo no colégio da sobrinha, fala com os amigos e escuta um papo estranho. Os jovens tinham ido passar o fim de semana numa cabana e todos assistiram a um vídeo esquisito, logo antes da menina morrer. Rachel vai até essa tal cabana no meio do nada, tipo lugar de filme mesmo, tudo meio sombrio. Lá ela encontra uma fita de vídeo. E claro, ela assiste. E mano, o vídeo é muito doido. São umas imagens que não fazem sentido nenhum. Uma mulher penteando o cabelo, um dedo apontando, uma escada, uma cadeira girando, um poço no meio de um campo, um espelho, um bicho morto. Tudo em preto e branco, bem sinistro, como se fosse um sonho ruim. Rachel termina de ver aquilo meio tonta, tentando entender o que viu. Aí vem a parte clássica. O telefone toca. Ela atende, e do outro lado só escuta uma voz sinistra dizendo 7 dias. Só isso. E desliga. Aí bate aquele gelo na espinha. Ela tenta fingir que tá tudo bem, mas começa a notar coisas esquisitas. Tipo, a imagem da fita aparece refletida numa TV desligada. Ela tira fotos dela mesma e vê o rosto todo borrado. É como se a maldição já estivesse grudando nela. Rachel, que até então achava que era só uma história inventada, começa a se desesperar de verdade. Então ela chama o Noah, ex-namorado e pai do filho dela, para ajudar. Ele é meio cético, tipo, Rachel, isso é maluquice. Mas aí ele vê as fotos, escuta a história e decide dar uma olhada também. E claro, ele também assiste a fita. Agora, pronto. Os dois estão com o tempo contado. Enquanto isso, o filho de Rachel, o Aidan, começa a desenhar umas coisas estranhas. Poços, meninas de cabelo na cara, TV ligada sem ninguém perto. Parece que ele tá sentindo tudo isso junto com a mãe, mesmo sem ter visto a fita. Rachel começa a caçar de onde veio esse vídeo bizarro. Ela percebe que não tem etiqueta, não tem marca, nada. Parece que apareceu do nada. A única pista é uma imagem de farol e uma ilha que aparece no final da gravação. E aí ela começa a fuçar tudo. Hospital psiquiátrico, jornal velho, notícias antigas, tentando entender quem é a menina que aparece no vídeo e por que esse vídeo seria amaldiçoado. Depois que Rachel assiste a fita e recebe a tal ligação assustadora dizendo 7 dias, a vida dela vira uma loucura. Ela começa a ver coisas bizarras, tipo TVs ligando sozinhas, imagens estranhas aparecendo em reflexos e as fotos dela saindo todas borradas no rosto. É como se alguma coisa estivesse grudada nela desde que ela viu o vídeo. Então ela chama o Noah, o ex dela, para ajudar. Ele assiste a fita também. E pronto, agora ele tá no mesmo barco. Os dois têm pouco tempo para resolver esse mistério. Senão já era. A Rachel começa a investigar cada pedacinho do vídeo. Ela pausa, dá zoom, analisa cada cena. Lembra das imagens malucas? A escada, o poço, a mulher, os cavalos. Tudo isso começa a fazer sentido aos poucos. Ela percebe que tem uma casa, um farol e um nome. Anna Morgan.
Isso leva ela até uma ilha bem isolada, onde mora pouca gente e tudo é bem esquisito. É lá que a história começa a ficar ainda mais tensa. Rachel descobre que Anna Morgan era uma mulher que vivia nessa ilha com o marido, Richard Morgan. Eles eram criadores de cavalos, mas de repente os cavalos começaram a agir estranho, como se estivessem assustados com alguma coisa. Vários deles se jogavam do penhasco direto no mar. Bizarro, né? E o mais louco, ninguém sabia o porquê disso. Era como se tivesse uma presença maligna ali. Continuando a investigação, Rachel descobre que Anna e o marido adotaram uma menina misteriosa chamada Samara. E adivinha? A Samara tinha uns poderes sinistros. Ela não falava muito, mas conseguia fazer imagens aparecerem na cabeça das pessoas. Tipo, ela projetava pensamentos, e isso deixava todo mundo maluco. A própria mãe adotiva, Anna, acabou se matando por causa disso, pulando de um penhasco. Enquanto isso, o Noah está tentando seguir outras pistas. Ele encontra um hospital psiquiátrico onde Samara ficou internada por um tempo. Lá, ele descobre vídeos antigos de sessões com a menina. E sério, é de arrepiar. Samara sentada numa cadeira, sendo filmada, com aquela cara de quem está escondendo um segredo enorme. Ela fala baixinho, mas o que ela diz é pesado. Ela não consegue parar. Não consegue fazer as coisas ruins irem embora. Rachel volta para a ilha e tenta falar com o Richard Morgan, o pai adotivo. O cara é estranho, frio e não quer papo. Ele finge que nada aconteceu, mas dá para ver que ele está escondendo alguma coisa. Quando Rachel insiste demais, ele surta. E aí vem o choque. O cara se mata na frente dela, se eletrocutando na banheira. É aí que a Rachel percebe que a coisa toda é muito mais séria do que ela imaginava. Essa fita não é só uma maldição. Ela é uma mensagem, um aviso ou um grito de socorro. Com o tempo correndo, Rachel e Noah encontram a casa antiga dos Morgans. Lá dentro, eles descobrem um sótão escondido, onde Samara dormia sozinha, trancada, longe de todos. E cara, o quarto dela é gelado, sombrio, e parece que até o ar ali dentro tá pesado. Dá pra sentir que a menina foi deixada de lado, tratada como um monstro. Mas a parte mais importante ainda tá por vir. Eles acham o poço. Sim, o mesmo poço que aparece na fita. Ele tá escondido debaixo do chão da casa. A Rachel acaba caindo lá dentro e no fundo do poço encontra o corpo da Samara. A menina ficou presa lá por dias até morrer. E ninguém ajudou. Imagina o desespero. Rachel chora, segura o corpo e tem a sensação de que finalmente deu paz para Samara. Tipo, agora que ela foi encontrada, tudo acabou. Ufa, né? Mas segura essa. O Noah, que também assistiu a fita, ainda não tá salvo. E o tempo dele tá acabando. Rachel encontra o corpo da Samara no fundo do poço e acha que resolveu tudo. Tipo, agora que o espírito foi encontrado, ele vai descansar em paz. A maldição acabou. Parece final de novela, né? Ela até dorme tranquila com o filho, o Aidan, achando que tá tudo bem. Mas não tá. Tudo começa com duas adolescentes conversando numa casa. Uma delas fala sobre uma fita de vídeo que dizem que se você assistir, recebe uma ligação com uma voz dizendo 7 dias, e aí? Você morre depois de 7 dias. Parece uma lenda boba, né? Mas adivinha? As duas tinham assistido a fita, e como num passe de mágica, ou melhor dizendo, uma maldição, uma delas morre de um jeito super estranho naquela mesma noite. E a cara dela quando encontram? Meio congelada, como se tivesse visto o pior pesadelo do mundo. Depois disso, entra em cena a nossa protagonista, a Rachel. Ela é uma jornalista curiosa e não acredita nessas histórias de terror facilmente. Só que a sobrinha dela era justamente a menina que morreu por causa da fita. Então, claro, ela fica encucada e resolve investigar o que tá rolando. Começa a perguntar, vasculhar, juntar pistas. Bem coisa de repórter mesmo. No meio dessa investigação, Rachel acaba achando a tal fita. Sim, a mesma fita amaldiçoada. E claro, ela assiste. O vídeo é super esquisito. Aparece uma mulher penteando o cabelo, um poço, uma escada, umas imagens que não fazem sentido nenhum, mas que mexem com a cabeça. Quando o vídeo acaba, o telefone toca. Uma voz diz, 7 dias. E aí pronto. Agora é a vez dela tentar sobreviver. Ela chama o ex-namorado Noah, que também assiste a fita. E juntos eles começam uma corrida contra o tempo para descobrir de onde veio esse vídeo e como quebrar a maldição.
Eles descobrem que tudo está ligado a uma menina chamada Samara. E olha, essa menina não é uma criança qualquer. Ela tinha uns poderes estranhos, fazia coisas bizarras acontecerem e ninguém conseguia entender muito bem o que se passava com ela. A história vai ficando cada vez mais tensa. Rachel e Noah descobrem que Samara foi adotada por um casal e levada para morar numa ilha afastada. A mãe adotiva enlouqueceu. O pai era super estranho e a coisa toda terminou com Samara sendo jogada num poço. Mas, e aqui vem a parte mais arrepiante, ela sobreviveu lá por dias antes de morrer. E sim, foi daquele poço que surgiu toda a raiva e a maldição. Para tentar resolver tudo, Rachel encontra o poço, entra nele e acha o corpo da Samara. Parece que tudo vai acabar bem, né? Que a maldição foi quebrada? Só que não. No dia seguinte, Noah morre do mesmo jeito assustador que a primeira menina. A Rachel não entende por quê, mas aí ela percebe. O segredo não era ajudar Samara. O segredo era fazer outra pessoa assistir à fita, passar a maldição adiante. E sim, ela acaba fazendo uma cópia da fita para salvar a si mesma, e dá a entender que talvez o filho dela seja o próximo a entrar nesse ciclo. Duas adolescentes estão em casa, de noite, sozinhas, vendo TV e conversando sobre uma lenda urbana. Uma delas começa a contar. Já ouviu falar de uma fita de vídeo amaldiçoada? Tipo assim, se você assiste, o telefone toca logo depois, e uma voz fala 7 dias. Aí, depois de 7 dias, você morre. A outra dá risada. Não acredita muito, mas a tensão fica no ar. E o pior, as duas tinham assistido à fita. Aí tudo começa a dar errado. A TV liga sozinha, aparecem coisas bizarras, e uma das meninas acaba morrendo de um jeito sinistro, tipo com a boca aberta, os olhos arregalados, parecendo que viu o capeta de perto. É o tipo de coisa que ninguém consegue explicar. Corta pra Rachel, a tia da garota que morreu. Ela é jornalista, daquelas que não engole qualquer história. Quando o filho dela, Aidan, fala que a prima sabia que ia morrer, Rachel fica bolada. Como assim uma menina jovem, saudável, morre de repente, com aquela cara de pavor? Algo tá errado aí, e ela resolve investigar. Ela começa indo no colégio da sobrinha, fala com os amigos e escuta um papo estranho. Os jovens tinham ido passar o fim de semana numa cabana e todos assistiram a um vídeo esquisito, logo antes da menina morrer. Rachel vai até essa tal cabana no meio do nada, tipo lugar de filme mesmo, tudo meio sombrio. Lá ela encontra uma fita de vídeo. E claro, ela assiste. E mano, o vídeo é muito doido. São umas imagens que não fazem sentido nenhum. Uma mulher penteando o cabelo, um dedo apontando, uma escada, uma cadeira girando, um poço no meio de um campo, um espelho, um bicho morto. Tudo em preto e branco, bem sinistro, como se fosse um sonho ruim. Rachel termina de ver aquilo meio tonta, tentando entender o que viu. Aí vem a parte clássica. O telefone toca. Ela atende, e do outro lado só escuta uma voz sinistra dizendo 7 dias. Só isso. E desliga. Aí bate aquele gelo na espinha. Ela tenta fingir que tá tudo bem, mas começa a notar coisas esquisitas. Tipo, a imagem da fita aparece refletida numa TV desligada. Ela tira fotos dela mesma e vê o rosto todo borrado. É como se a maldição já estivesse grudando nela. Rachel, que até então achava que era só uma história inventada, começa a se desesperar de verdade. Então ela chama o Noah, ex-namorado e pai do filho dela, para ajudar. Ele é meio cético, tipo, Rachel, isso é maluquice. Mas aí ele vê as fotos, escuta a história e decide dar uma olhada também. E claro, ele também assiste a fita. Agora, pronto. Os dois estão com o tempo contado. Enquanto isso, o filho de Rachel, o Aidan, começa a desenhar umas coisas estranhas. Poços, meninas de cabelo na cara, TV ligada sem ninguém perto. Parece que ele tá sentindo tudo isso junto com a mãe, mesmo sem ter visto a fita. Rachel começa a caçar de onde veio esse vídeo bizarro. Ela percebe que não tem etiqueta, não tem marca, nada. Parece que apareceu do nada. A única pista é uma imagem de farol e uma ilha que aparece no final da gravação. E aí ela começa a fuçar tudo. Hospital psiquiátrico, jornal velho, notícias antigas, tentando entender quem é a menina que aparece no vídeo e por que esse vídeo seria amaldiçoado. Depois que Rachel assiste a fita e recebe a tal ligação assustadora dizendo 7 dias,
A vida dela vira uma loucura. Ela começa a ver coisas bizarras, tipo TVs ligando sozinhas, imagens estranhas aparecendo em reflexos e as fotos dela saindo todas borradas no rosto. É como se alguma coisa estivesse grudada nela desde que ela viu o vídeo. Então ela chama o Noah, o ex dela, para ajudar. Ele assiste a fita também. E pronto, agora ele tá no mesmo barco. Os dois têm pouco tempo para resolver esse mistério. Senão já era. A Rachel começa a investigar cada pedacinho do vídeo. Ela pausa, dá zoom, analisa cada cena. Lembra das imagens malucas? A escada, o poço, a mulher, os cavalos. Tudo isso começa a fazer sentido aos poucos. Ela percebe que tem uma casa, um farol e um nome. Anna Morgan. Isso leva ela até uma ilha bem isolada, onde mora pouca gente e tudo é bem esquisito. É lá que a história começa a ficar ainda mais tensa. Rachel descobre que Anna Morgan era uma mulher que vivia nessa ilha com o marido, Richard Morgan. Eles eram criadores de cavalos, mas de repente os cavalos começaram a agir estranho, como se estivessem assustados com alguma coisa. Vários deles se jogavam do penhasco direto no mar. Bizarro, né? E o mais louco, ninguém sabia o porquê disso. Era como se tivesse uma presença maligna ali. Continuando a investigação, Rachel descobre que Anna e o marido adotaram uma menina misteriosa chamada Samara. E adivinha? A Samara tinha uns poderes sinistros. Ela não falava muito, mas conseguia fazer imagens aparecerem na cabeça das pessoas. Tipo, ela projetava pensamentos, e isso deixava todo mundo maluco. A própria mãe adotiva, Anna, acabou se matando por causa disso, pulando de um penhasco. Enquanto isso, o Noah está tentando seguir outras pistas. Ele encontra um hospital psiquiátrico onde Samara ficou internada por um tempo. Lá, ele descobre vídeos antigos de sessões com a menina. E sério, é de arrepiar. Samara sentada numa cadeira, sendo filmada, com aquela cara de quem está escondendo um segredo enorme. Ela fala baixinho, mas o que ela diz é pesado. Ela não consegue parar. Não consegue fazer as coisas ruins irem embora. Rachel volta para a ilha e tenta falar com o Richard Morgan, o pai adotivo. O cara é estranho, frio e não quer papo. Ele finge que nada aconteceu, mas dá para ver que ele está escondendo alguma coisa. Quando Rachel insiste demais, ele surta. E aí vem o choque. O cara se mata na frente dela, se eletrocutando na banheira. É aí que a Rachel percebe que a coisa toda é muito mais séria do que ela imaginava. Essa fita não é só uma maldição. Ela é uma mensagem, um aviso ou um grito de socorro. Com o tempo correndo, Rachel e Noah encontram a casa antiga dos Morgans. Lá dentro, eles descobrem um sótão escondido, onde Samara dormia sozinha, trancada, longe de todos. E cara, o quarto dela é gelado, sombrio, e parece que até o ar ali dentro tá pesado. Dá pra sentir que a menina foi deixada de lado, tratada como um monstro. Mas a parte mais importante ainda tá por vir. Eles acham o poço. Sim, o mesmo poço que aparece na fita. Ele tá escondido debaixo do chão da casa. A Rachel acaba caindo lá dentro e no fundo do poço encontra o corpo da Samara. A menina ficou presa lá por dias até morrer. E ninguém ajudou. Imagina o desespero. Rachel chora, segura o corpo e tem a sensação de que finalmente deu paz para Samara. Tipo, agora que ela foi encontrada, tudo acabou. Ufa, né? Mas segura essa. O Noah, que também assistiu a fita, ainda não tá salvo. E o tempo dele tá acabando. Rachel encontra o corpo da Samara no fundo do poço e acha que resolveu tudo. Tipo, agora que o espírito foi encontrado, ele vai descansar em paz. A maldição acabou. Parece final de novela, né? Ela até dorme tranquila com o filho, o Aidan, achando que tá tudo bem. Mas não tá. Tudo começa com duas adolescentes conversando numa casa. Uma delas fala sobre uma fita de vídeo que dizem que se você assistir, recebe uma ligação com uma voz dizendo 7 dias, e aí? Você morre depois de 7 dias. Parece uma lenda boba, né? Mas adivinha? As duas tinham assistido a fita, e como num passe de mágica, ou melhor dizendo, uma maldição, uma delas morre de um jeito super estranho naquela mesma noite. E a cara dela quando encontram? Meio congelada, como se tivesse visto o pior pesadelo do mundo. Depois disso, entra em cena a nossa protagonista, a Rachel. Ela é uma jornalista curiosa e não acredita nessas histórias de terror facilmente. Só que a sobrinha dela era justamente a menina que morreu por causa da fita. Então, claro,
ela fica encucada e resolve investigar o que tá rolando. Começa a perguntar, vasculhar, juntar pistas. Bem coisa de repórter mesmo. No meio dessa investigação, Rachel acaba achando a tal fita. Sim, a mesma fita amaldiçoada. E claro, ela assiste. O vídeo é super esquisito. Aparece uma mulher penteando o cabelo, um poço, uma escada, umas imagens que não fazem sentido nenhum, mas que mexem com a cabeça. Quando o vídeo acaba, o telefone toca. Uma voz diz, 7 dias. E aí pronto. Agora é a vez dela tentar sobreviver. Ela chama o ex-namorado Noah, que também assiste a fita. E juntos eles começam uma corrida contra o tempo para descobrir de onde veio esse vídeo e como quebrar a maldição. Eles descobrem que tudo está ligado a uma menina chamada Samara. E olha, essa menina não é uma criança qualquer. Ela tinha uns poderes estranhos, fazia coisas bizarras acontecerem e ninguém conseguia entender muito bem o que se passava com ela. A história vai ficando cada vez mais tensa. Rachel e Noah descobrem que Samara foi adotada por um casal e levada para morar numa ilha afastada. A mãe adotiva enlouqueceu. O pai era super estranho. E a coisa toda terminou com Samara sendo jogada num poço. Mas, e aqui vem a parte mais arrepiante, ela sobreviveu lá por dias antes de morrer. E sim, foi daquele poço que surgiu toda a raiva e a maldição. Para tentar resolver tudo, Rachel encontra o poço, entra nele e acha o corpo da Samara. Parece que tudo vai acabar bem, né? Que a maldição foi quebrada? Só que não. No dia seguinte, Noah morre do mesmo jeito assustador que a primeira menina. A Rachel não entende por quê, mas aí ela percebe. O segredo não era ajudar Samara. O segredo era fazer outra pessoa assistir à fita, passar a maldição adiante. E sim, ela acaba fazendo uma cópia da fita para salvar a si mesma, e dá a entender que talvez o filho dela seja o próximo a entrar nesse ciclo. 2 adolescentes estão em casa, de noite, sozinhas, vendo TV e conversando sobre uma lenda urbana. Uma delas começa a contar. Já ouviu falar de uma fita de vídeo amaldiçoada? Tipo assim, se você assiste, o telefone toca logo depois. E uma voz fala 7 dias. Aí, depois de 7 dias, você morre. A outra dá risada. Não acredita muito, mas a tensão fica no ar. E o pior, as duas tinham assistido à fita. Aí tudo começa a dar errado. A TV liga sozinha, aparecem coisas bizarras, e uma das meninas acaba morrendo de um jeito sinistro. Tipo com a boca aberta, os olhos arregalados, parecendo que viu o capeta de perto. É o tipo de coisa que ninguém consegue explicar. Corta pra Rachel, a tia da garota que morreu. Ela é jornalista, daquelas que não engole qualquer história. Quando o filho dela, Aidan, fala que a prima sabia que ia morrer, Rachel fica bolada. Como assim uma menina jovem, saudável, morre de repente, com aquela cara de pavor? Algo tá errado aí, e ela resolve investigar. Ela começa indo no colégio da sobrinha, fala com os amigos e escuta um papo estranho. Os jovens tinham ido passar o fim de semana numa cabana e todos assistiram a um vídeo esquisito, logo antes da menina morrer. Rachel vai até essa tal cabana no meio do nada, tipo lugar de filme mesmo, tudo meio sombrio. Lá ela encontra uma fita de vídeo. E claro, ela assiste. E mano, o vídeo é muito doido. São umas imagens que não fazem sentido nenhum. Uma mulher penteando o cabelo, um dedo apontando, uma escada, uma cadeira girando, um poço no meio de um campo, um espelho, um bicho morto. Tudo em preto e branco, bem sinistro, como se fosse um sonho ruim. Rachel termina de ver aquilo meio tonta, tentando entender o que viu. Aí vem a parte clássica. O telefone toca. Ela atende. E do outro lado só escuta uma voz sinistra dizendo 7 dias. Só isso. E desliga. Aí bate aquele gelo na espinha. Ela tenta fingir que tá tudo bem, mas começa a notar coisas esquisitas. Tipo, a imagem da fita aparece refletida numa TV desligada. Ela tira fotos dela mesma e vê o rosto todo borrado. É como se a maldição já estivesse grudando nela. Rachel, que até então achava que era só uma história inventada, começa a se desesperar de verdade. Então ela chama o Noah, ex-namorado e pai do filho dela, para ajudar. Ele é meio cético, tipo, Rachel, isso é maluquice. Mas aí ele vê as fotos, escuta a história e decide dar uma olhada também. E claro, ele também assiste a fita. Agora, pronto. Os dois estão com o tempo contado. Enquanto isso,
O filho de Rachel, o Aidan, começa a desenhar umas coisas estranhas. Poços, meninas de cabelo na cara, TV ligada sem ninguém perto. Parece que ele está sentindo tudo isso junto com a mãe, mesmo sem ter visto a fita. Rachel começa a caçar de onde veio esse vídeo bizarro. Ela percebe que não tem etiqueta, não tem marca, nada. Parece que apareceu do nada. A única pista é uma imagem de farol e uma ilha que aparece no final da gravação. E aí ela começa a fuçar tudo. Hospital psiquiátrico, jornal velho, notícias antigas, tentando entender quem é a menina que aparece no vídeo e por que esse vídeo seria amaldiçoado. Depois que Rachel assiste a fita e recebe a tal ligação assustadora dizendo 7 dias, a vida dela vira uma loucura. Ela começa a ver coisas bizarras, tipo TVs ligando sozinhas, imagens estranhas aparecendo em reflexos e as fotos dela saindo todas borradas no rosto. É como se alguma coisa estivesse grudada nela desde que ela viu o vídeo. Então ela chama o Noah, o ex dela, para ajudar. Ele assiste a fita também. E pronto, agora ele tá no mesmo barco. Os dois têm pouco tempo para resolver esse mistério. Senão já era. A Rachel começa a investigar cada pedacinho do vídeo. Ela pausa, dá zoom, analisa cada cena. Lembra das imagens malucas? A escada, o poço, a mulher, os cavalos. Tudo isso começa a fazer sentido aos poucos. Ela percebe que tem uma casa, um farol e um nome. Anna Morgan. Isso leva ela até uma ilha bem isolada, onde mora pouca gente e tudo é bem esquisito. É lá que a história começa a ficar ainda mais tensa. Rachel descobre que Anna Morgan era uma mulher que vivia nessa ilha com o marido, Richard Morgan. Eles eram criadores de cavalos, mas de repente os cavalos começaram a agir estranho, como se estivessem assustados com alguma coisa. Vários deles se jogavam do penhasco direto no mar. Bizarro, né? E o mais louco, ninguém sabia o porquê disso. Era como se tivesse uma presença maligna ali. Continuando a investigação, Rachel descobre que Anna e o marido adotaram uma menina misteriosa chamada Samara. E adivinha? A Samara tinha uns poderes sinistros. Ela não falava muito, mas conseguia fazer imagens aparecerem na cabeça das pessoas. Tipo, ela projetava pensamentos, e isso deixava todo mundo maluco. A própria mãe adotiva, Anna, acabou se matando por causa disso, pulando de um penhasco. Enquanto isso, o Noah está tentando seguir outras pistas. Ele encontra um hospital psiquiátrico onde Samara ficou internada por um tempo. Lá, ele descobre vídeos antigos de sessões com a menina. E sério, é de arrepiar. Samara sentada numa cadeira, sendo filmada, com aquela cara de quem está escondendo um segredo enorme. Ela fala baixinho, mas o que ela diz é pesado. Ela não consegue parar. Não consegue fazer as coisas ruins irem embora. Rachel volta para a ilha e tenta falar com o Richard Morgan, o pai adotivo. O cara é estranho, frio e não quer papo. Ele finge que nada aconteceu, mas dá pra ver que ele tá escondendo alguma coisa. Quando Rachel insiste demais, ele surta. E aí vem o choque. O cara se mata na frente dela, se eletrocutando na banheira. É aí que a Rachel percebe que a coisa toda é muito mais séria do que ela imaginava. Essa fita não é só uma maldição. Ela é uma mensagem, um aviso ou um grito de socorro. Com o tempo correndo, Rachel e Noah encontram a casa antiga dos Morgans. Lá dentro, eles descobrem um sótão escondido, onde Samara dormia sozinha, trancada, longe de todos. E cara, o quarto dela é gelado, sombrio, e parece que até o ar ali dentro tá pesado. Dá pra sentir que a menina foi deixada de lado, tratada como um monstro. Mas a parte mais importante ainda tá por vir. Eles acham o poço. Sim, o mesmo poço que aparece na fita. Ele está escondido debaixo do chão da casa. A Rachel acaba caindo lá dentro e no fundo do poço encontra o corpo da Samara. A menina ficou presa lá por dias até morrer. E ninguém ajudou. Imagina o desespero. Rachel chora, segura o corpo e tem a sensação de que finalmente deu paz para Samara. Tipo, agora que ela foi encontrada, tudo acabou. Ufa, né? Mas segura essa. O Noah, que também assistiu a fita, ainda não tá salvo, e o tempo dele tá acabando. Rachel encontra o corpo da Samara no fundo do poço e acha que resolveu tudo. Tipo, agora que o espírito foi encontrado, ele vai descansar em paz. A maldição acabou. Parece final de novela, né? Ela até dorme tranquila com o filho, o Aidan, achando que tá tudo bem. Mas não tá.
Tudo começa com duas adolescentes conversando numa casa. Uma delas fala sobre uma fita de vídeo que dizem que se você assistir, recebe uma ligação com uma voz dizendo 7 dias, e aí? Você morre depois de 7 dias. Parece uma lenda boba, né? Mas adivinha? As duas tinham assistido a fita, e como num passe de mágica, ou melhor dizendo, uma maldição, uma delas morre de um jeito super estranho naquela mesma noite. E a cara dela quando encontram? Meio congelada, como se tivesse visto o pior pesadelo do mundo. Depois disso, entra em cena a nossa protagonista, a Rachel. Ela é uma jornalista curiosa e não acredita nessas histórias de terror facilmente. Só que a sobrinha dela era justamente a menina que morreu por causa da fita. Então, claro, ela fica encucada e resolve investigar o que tá rolando. Começa a perguntar, vasculhar, juntar pistas. Bem coisa de repórter mesmo. No meio dessa investigação, Rachel acaba achando a tal fita. Sim, a mesma fita amaldiçoada. E claro, ela assiste. O vídeo é super esquisito. Aparece uma mulher penteando o cabelo, um poço, uma escada, umas imagens que não fazem sentido nenhum, mas que mexem com a cabeça. Quando o vídeo acaba, o telefone toca. Uma voz diz, 7 dias. E aí pronto. Agora é a vez dela tentar sobreviver. Ela chama o ex-namorado Noah, que também assiste a fita. E juntos eles começam uma corrida contra o tempo para descobrir de onde veio esse vídeo e como quebrar a maldição. Eles descobrem que tudo está ligado a uma menina chamada Samara. E olha, essa menina não é uma criança qualquer. Ela tinha uns poderes estranhos, fazia coisas bizarras acontecerem e ninguém conseguia entender muito bem o que se passava com ela. A história vai ficando cada vez mais tensa. Rachel e Noah descobrem que Samara foi adotada por um casal e levada para morar numa ilha afastada. A mãe adotiva enlouqueceu. O pai era super estranho, e a coisa toda terminou com Samara sendo jogada num poço. Mas, e aqui vem a parte mais arrepiante, ela sobreviveu lá por dias antes de morrer. E sim, foi daquele poço que surgiu toda a raiva e a maldição. Para tentar resolver tudo, Rachel encontra o poço, entra nele e acha o corpo da Samara. Parece que tudo vai acabar bem, né? Que a maldição foi quebrada? Só que não. No dia seguinte, Noah morre do mesmo jeito assustador que a primeira menina. A Rachel não entende por quê, mas aí ela percebe. O segredo não era ajudar Samara. O segredo era fazer outra pessoa assistir à fita, passar a maldição adiante. E sim, ela acaba fazendo uma cópia da fita para salvar a si mesma, e dá a entender que talvez o filho dela seja o próximo a entrar nesse ciclo. Duas adolescentes estão em casa, de noite, sozinhas, vendo TV e conversando sobre uma lenda urbana. Uma delas começa a contar. Já ouviu falar de uma fita de vídeo amaldiçoada? Tipo assim, se você assiste, o telefone toca logo depois. E uma voz fala 7 dias. Aí, depois de 7 dias, você morre. A outra dá risada. Não acredita muito, mas a tensão fica no ar. E o pior, as duas tinham assistido à fita. Aí tudo começa a dar errado. A TV liga sozinha, aparecem coisas bizarras, e uma das meninas acaba morrendo de um jeito sinistro. Tipo com a boca aberta, os olhos arregalados, parecendo que viu o capeta de perto. É o tipo de coisa que ninguém consegue explicar. Corta pra Rachel, a tia da garota que morreu. Ela é jornalista, daquelas que não engole qualquer história. Quando o filho dela, Aidan, fala que a prima sabia que ia morrer, Rachel fica bolada. Como assim uma menina jovem, saudável, morre de repente, com aquela cara de pavor? Algo tá errado aí, e ela resolve investigar. Ela começa indo no colégio da sobrinha, fala com os amigos e escuta um papo estranho. Os jovens tinham ido passar o fim de semana numa cabana e todos assistiram a um vídeo esquisito, logo antes da menina morrer. Rachel vai até essa tal cabana no meio do nada, tipo lugar de filme mesmo, tudo meio sombrio. Lá ela encontra uma fita de vídeo. E claro, ela assiste. E mano, o vídeo é muito doido. São umas imagens que não fazem sentido nenhum. Uma mulher penteando o cabelo, um dedo apontando, uma escada, uma cadeira girando, um poço no meio de um campo, um espelho, um bicho morto. Tudo em preto e branco, bem sinistro, como se fosse um sonho ruim. Rachel termina de ver aquilo meio tonta, tentando entender o que viu. Aí vem a parte clássica. O telefone toca. Ela atende, e do outro lado só escuta uma voz sinistra dizendo:
7 dias. Só isso. E desliga. Aí bate aquele gelo na espinha. Ela tenta fingir que tá tudo bem, mas começa a notar coisas esquisitas. Tipo, a imagem da fita aparece refletida numa TV desligada. Ela tira fotos dela mesma e vê o rosto todo borrado. É como se a maldição já estivesse grudando nela. Rachel, que até então achava que era só uma história inventada, começa a se desesperar de verdade. Então ela chama o Noah, ex-namorado e pai do filho dela, para ajudar. Ele é meio cético, tipo, Rachel, isso é maluquice. Mas aí ele vê as fotos, escuta a história e decide dar uma olhada também. E claro, ele também assiste a fita. Agora, pronto. Os dois estão com o tempo contado. Enquanto isso, o filho de Rachel, o Aidan, começa a desenhar umas coisas estranhas. Poços, meninas de cabelo na cara, TV ligada sem ninguém perto. Parece que ele está sentindo tudo isso junto com a mãe, mesmo sem ter visto a fita. Rachel começa a caçar de onde veio esse vídeo bizarro. Ela percebe que não tem etiqueta, não tem marca, nada. Parece que apareceu do nada. A única pista é uma imagem de farol e uma ilha que aparece no final da gravação. E aí ela começa a fuçar tudo. Hospital psiquiátrico, jornal velho, notícias antigas, tentando entender quem é a menina que aparece no vídeo e por que esse vídeo seria amaldiçoado. Depois que Rachel assiste a fita e recebe a tal ligação assustadora dizendo 7 dias, a vida dela vira uma loucura. Ela começa a ver coisas bizarras, tipo TVs ligando sozinhas, imagens estranhas aparecendo em reflexos e as fotos dela saindo todas borradas no rosto. É como se alguma coisa estivesse grudada nela desde que ela viu o vídeo. Então ela chama o Noah, o ex dela, para ajudar. Ele assiste a fita também. E pronto, agora ele tá no mesmo barco. Os dois têm pouco tempo para resolver esse mistério. Senão já era. A Rachel começa a investigar cada pedacinho do vídeo. Ela pausa, dá zoom, analisa cada cena. Lembra das imagens malucas? A escada, o poço, a mulher, os cavalos. Tudo isso começa a fazer sentido aos poucos. Ela percebe que tem uma casa, um farol e um nome. Anna Morgan. Isso leva ela até uma ilha bem isolada, onde mora pouca gente e tudo é bem esquisito. É lá que a história começa a ficar ainda mais tensa. Rachel descobre que Anna Morgan era uma mulher que vivia nessa ilha com o marido, Richard Morgan. Eles eram criadores de cavalos, mas de repente os cavalos começaram a agir estranho, como se estivessem assustados com alguma coisa. Vários deles se jogavam do penhasco direto no mar. Bizarro, né? E o mais louco, ninguém sabia o porquê disso. Era como se tivesse uma presença maligna ali. Continuando a investigação, Rachel descobre que Anna e o marido adotaram uma menina misteriosa chamada Samara. E adivinha? A Samara tinha uns poderes sinistros. Ela não falava muito, mas conseguia fazer imagens aparecerem na cabeça das pessoas. Tipo, ela projetava pensamentos, e isso deixava todo mundo maluco. A própria mãe adotiva, Anna, acabou se matando por causa disso, pulando de um penhasco. Enquanto isso, o Noah está tentando seguir outras pistas. Ele encontra um hospital psiquiátrico onde Samara ficou internada por um tempo. Lá, ele descobre vídeos antigos de sessões com a menina. E sério, é de arrepiar. Samara sentada numa cadeira, sendo filmada, com aquela cara de quem está escondendo um segredo enorme. Ela fala baixinho, mas o que ela diz é pesado. Ela não consegue parar. Não consegue fazer as coisas ruins irem embora. Rachel volta para a ilha e tenta falar com o Richard Morgan, o pai adotivo. O cara é estranho, frio e não quer papo. Ele finge que nada aconteceu, mas dá pra ver que ele tá escondendo alguma coisa. Quando Rachel insiste demais, ele surta. E aí vem o choque. O cara se mata na frente dela, se eletrocutando na banheira. É aí que a Rachel percebe que a coisa toda é muito mais séria do que ela imaginava. Essa fita não é só uma maldição. Ela é uma mensagem, um aviso ou um grito de socorro. Com o tempo correndo, Rachel e Noah encontram a casa antiga dos Morgans. Lá dentro, eles descobrem um sótão escondido, onde Samara dormia sozinha, trancada, longe de todos. E cara, o quarto dela é gelado, sombrio, e parece que até o ar ali dentro tá pesado. Dá pra sentir que a menina foi deixada de lado, tratada como um monstro. Mas a parte mais importante ainda tá por vir. Eles acham o poço. Sim, o mesmo poço que aparece na fita. Ele está escondido debaixo do chão da casa.
A Rachel acaba caindo lá dentro e no fundo do poço encontra o corpo da Samara. A menina ficou presa lá por dias até morrer e ninguém ajudou. Imagina o desespero. Rachel chora, segura o corpo e tem a sensação de que finalmente deu paz para Samara. Tipo, agora que ela foi encontrada, tudo acabou. Ufa, né? Mas segura essa. O Noah, que também assistiu a fita, ainda não tá salvo e o tempo dele tá acabando. Rachel encontra o corpo da Samara no fundo do poço e acha que resolveu tudo. Tipo, agora que o espírito foi encontrado, ele vai descansar em paz. A maldição acabou. Parece final de novela, né? Ela até dorme tranquila com o filho, o Aidan, achando que tá tudo bem. Mas não tá. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.